Bom dia, igreja, graça e paz. Amém? Vamos à palavra de Deus. Nós estamos numa série de mensagens sobre a cultura do reino. E para isso nós temos usado o grande sermão, sermão do monte, sermão da montanha, como alguns dizem. Um dos sermões mais importantes que Jesus ministrou, ensinou, e nos deixou este legado, nos deixou essa preciosidade que está nos evangelhos. E nós estamos lendo no livro de Mateus, e hoje nós vamos do capítulo 6, nós vamos do versículo 19 ao versículo 24. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, diz assim a palavra do Senhor: Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou em outras versões, Deus e a mamon. Feche seus olhos, Pai, graças nós te damos pela tua santa, rica e poderosa palavra. Que o teu Espírito, Senhor, possa hoje, Senhor, nos moldar, nos lapidar, Senhor, trazer as suas verdades em nosso coração. E que em nós, Senhor, não haja resistência, mas sim, Senhor, uma alma sedenta, desejosa de ser dirigida pelo teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. É bom quando a gente está ministrando numa sequência bíblica, né, como nós estamos fazendo, porque isso desarma os corações, não é? De repente, eu poderia trazer essa mesma mensagem um dia e alguém falar assim: ele está falando sobre dinheiro, alguém contou alguma coisa para ele, alguém, né, me entregou. E quando a gente está numa sequência automática, então a gente encontra exortações, instruções da parte do Senhor e a gente simplesmente entrega com tranquilidade. A verdade é, meus queridos, é que todos nós, vou ser ousado em dizer, todos nós, precisamos ser tratados na área relacionada a dinheiro, a posse, a riqueza, a ganho. Todos nós, vira e mexe, temos que nos dar com essas situações de ajuda, de socorro, de guardar, de ter, de comprar, de adquirir, de ter mais. E são situações cotidianas da vida de todos nós e que nós precisamos ser lapidados por Deus nessa área. Precisamos ser moldados por Deus nessa área. Porque o dinheiro continua sendo um grande adversário, pode ser um grande adversário da nossa fé e da nossa espiritualidade. Mas também pode ser um grande aliado no serviço do reino de Deus. Mas nós temos que entender, e temos que se deixar ser moldados por Deus nesta área. Porque, amados, se fôssemos tirar todos os textos bíblicos que tratam deste assunto, as nossas Bíblias ficariam bem pequenas. Desde Gênesis a Apocalipse, é um dos assuntos mais tratados na Bíblia. A Bíblia fala mais de dinheiro, de posse, de riqueza,
do que inferno, do que salvação, para você ter uma ideia. Por quê? Porque os santos da época estavam interessados no dinheiro? Não, porque o dinheiro é sim e continua sendo um assunto tão espiritual, ou mais espiritual do que a gente pensa. Nós podemos conhecer a espiritualidade das pessoas, a intimidade que elas têm com Deus e com o reino de Deus, através de como elas lidam com o dinheiro. Como nós lidamos com a questão do dinheiro. Portanto, abra um coração, deixa Deus falar, amém? Ele começa falando daqui, né? Já falou comigo e continua a dizer. Vamos então entender essas 3 colocações de Jesus no Sermão do Monte. E o primeiro tópico que eu quero abordar com vocês é essa questão em que ele faz um paralelo de acumular na terra e acumular no céu. Primeiro ponto, não ponha o seu coração nas riquezas. Jesus faz aqui então esse paralelo dizendo, olha, não acumulem na terra, porque na terra está sujeito à corrupção, ao roubo, à destruição, à perda. Interessante que Jesus falou isso para os seus discípulos e aqueles que estavam ouvindo. Isso quer dizer para mim e para você que crente também pode perder dinheiro. Amém? Ah, está fraco, né? Ninguém quer perder, né? Mas é uma realidade, vivemos num mundo onde tem ladrões que roubam, onde tem perdas, onde tem ganhos, e isso se dá para todos nós. Jesus estava dizendo para os seus, está dizendo, não acumule aqui, porque aqui pode ser que tem hora que você vai perder. Então não existe poupança do crente blindada, né? Eu sou crente, a poupança minha é blindada pelo Senhor. Não tem, não tem. Eu me lembro de quando quebrou aquele banco nas antigas, o Cominde, chamava, né? Cominde. Quem tinha dinheiro lá, acho que era isso, não era? Um banco que tinha, era isso, não era? Era das antigas, só os mais antigos lembram. E quem tinha dinheiro lá, quem tinha previdência lá, não viu mais, não viu mais, previdência privada no caso, não é? E a pessoa poupou, contribuiu e tudo, e esperava receber de volta. Mas os ladrões aqui na terra roubam, né? Os ladrões aqui roubam, consomem. E Jesus então faz um paralelo de acumular tesouro no céu. Aí sim. Mas nós temos que tirar aqui uns maus entendidos acerca disso, para que a gente possa ter uma doutrina saudável e equilibrada. Há 2 extremos. A igreja viveu em um tempo em que se achava que não ter nada, ou abrir mão de todo tipo de posse, era ser espiritual. Era estar agradando a Deus, era estar em santidade. E nós entendemos claramente que nem todo pobre, nem todo aquele que não tem nenhum recurso, é alguém que agrada a Deus. Sim ou não? A gente cansa de ver isso, não é? Ou seja, não ter ou abrir mão do que tem, não quer dizer que isso seja a solução para a sua vida espiritual. Era a época dos franciscanos, onde essa teologia franciscana invadiu muitos círculos cristãos, né? Abrir mão do que tem para ter o reino. Em contrapartida, temos uma outra doutrina, uma outra teologia, que é conhecida hoje como teologia da prosperidade, que é um outro extremo. Na teologia da prosperidade, e nem tudo é teologia da prosperidade, amém, amados? Deixa eu colocar umas vírgulas aqui, porque todo ensino que fala sobre bênçãos espirituais está sendo taxado como teologia da prosperidade. Isso não é verdade. Há promessas de Deus de bênção, há promessas de Deus de prosperidade. A teologia da prosperidade em si, essa sim, é antibíblica, é aquela que propaga que se você é abençoado por Deus, se você é espiritual, se você tem Deus na sua vida, você tem que ter uma prosperidade financeira. Aí está o erro e o perigo. Então, quem não conseguiu o tal da prosperidade, quem não tem um carro que seja do ano e etc e tal, você não tem a bênção de Deus. Aí é um outro extremo, não é? Um extremo é você ter que deixar tudo, porque com isso você vai herdar o reino de Deus,
E o outro extremo é que você tem que ter muito, porque isso quer dizer que você tem a bênção de Deus. Mas a Bíblia é um conjunto de livros, inspirados pelo Espírito Santo, e na sua conjuntura total nos traz direção para as nossas vidas. Se você pegar esse texto que Jesus fala, não acumule na terra, você vai ser contra todo mundo que tem uma reserva, que tem uma poupança. Mas a Bíblia fala que o homem sábio, o homem prudente, é um homem que se organiza. Por exemplo, Provérbios capítulo 21, versículo de número 20. Diz assim, que na casa do sábio há comida, há azeite armazenado. Na casa do sábio há comida, há azeite armazenado, mas o tolo devora tudo que pode. O que a Bíblia está nos instruindo? Que você ter uma reserva, você ser alguém precavido para com a vida, não tem nada de errado nisso. O pecado não está aí. Amém? Portanto, nós temos que colocar essas situações bem claras para que a igreja seja uma igreja madura, mas ao mesmo tempo não seja uma igreja avarenta. Não seja uma igreja avarenta. Portanto, você saber se programar para o futuro é bênção. Muitos tiram essa situação de que você não deve ter nada para ter o reino de Deus, baseado naquele texto e naquele episódio em que um jovem rico foi ter com Jesus. Quem se lembra desse episódio? Ele vai ter com Jesus e pergunta, Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? E o Senhor então fala, observe os mandamentos. E ele diz, os mandamentos eu observo todos desde a minha infância. Então Jesus olha para aquele homem, diz o texto que Jesus o amou e disse para ele, só te resta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem e dê aos pobres e me siga e você terá um tesouro no céu. A partir desse texto, então, se formaram muitas teologias, como se toda a situação deveria ser aplicada essa mesma regra. Mas nós sabemos que não foi assim com todos os ricos que procuraram Jesus. No caso desse jovem rico, ele tinha um problema, e o problema dele era o apego às riquezas. E Jesus, ao perceber que o que estava amarrando a sua vida espiritual era o Senhor das riquezas, então ele deu uma ordem muito dura e muito clara. Vai, vende tudo que tem, e dê aos pobres e terá um tesouro no céu. Mas isso não se aplica a todos. Por exemplo, um rico ímpio, vamos pensar num rico ímpio. Alguém que é ímpio, não ama Deus, não teme o Senhor e é rico. E chega no final da sua vida, ele está num hospital moribundo, prestes a partir, então ele fala assim, vai, vende tudo que eu tenho e dê aos pobres, porque eu terei um tesouro no céu. O que vocês acham disso? Que é assim que se entra no reino dos céus? É lógico que não. Mas no caso daquele jovem específico, era essa a situação. A Bíblia diz que havia no tempo de Jesus mulheres que eram ricas e que ajudavam a manter o ministério de Jesus, está lá no livro de Lucas. E Jesus não disse para elas vender tudo que tinha. Nicodemos era alguém que tinha posses, e Nicodemos procura Jesus, Jesus fala, você tem que nascer de novo. Não fala para Nicodemos vender o que tinha. Por quê? Porque o problema de Nicodemos era ter um novo nascimento espiritual. José de Arimateia, que foi quem cedeu o túmulo para Jesus depois da sua morte na cruz, diz o texto que era um homem rico. E hora nenhuma você encontra algum texto que Jesus falou para José vender o que tinha para ter um tesouro no céu. Portanto, nós temos que entender muito bem isso e manter um equilíbrio. Qual é a recomendação de Deus com relação a isso? Paulo fala a Timóteo, vamos lá comigo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17 até o 19. Temos uma recomendação clara de Deus aqui. E ele diz, ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza,
mas em Deus que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que praticam o bem e sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. O apóstolo Paulo não disse também para esses ricos que frequentavam a igreja, em que Timóteo era o pastor, que eles deveriam vender o que tinham, mas alertou eles pela necessidade de usarem bem os recursos que Deus lhe havia concedido. E talvez esse seja o equilíbrio perfeito. Na cultura do reino de Deus, riqueza não é aquilo que nós temos. Riqueza para a cultura do reino de Deus é você saber usar bem as coisas que o Senhor tem te dado. Isso é riqueza. Vou repetir para você: riqueza não é o que temos na terra, riqueza é o que a gente faz com aquilo que temos. É o que nós fazemos com aquilo que temos. Gente, é uma bênção. Pessoas que estão sendo abençoadas por Deus, se enriquecendo ou tendo como ajudar, é uma bênção quando o coração delas está no reino. É uma bênção, não tem nada de errado nisso, porque elas doam cada vez mais, ajudam cada vez mais. Perguntaram para um pastor americano chamado Rick Warner. Rick Warner ficou muito conhecido com aquele livro, Uma Vida com Propósito. Quem já leu Uma Vida com Propósito? E ele também escreveu outros, Uma Igreja com Propósito. Eu achei muito melhor Uma Igreja com Propósito. É um livro fantástico para a organização de igreja. E ele vendeu muitos livros, foi best-seller, e seu ministério explodiu nos Estados Unidos. Um discípulo dele perguntou: Rick Warner, é errado uma pessoa ser rica? É pecado alguém ser rico sendo membro da igreja? E ele respondeu de pronto: não, pecado é ela morrer rica. Eu gostei dessa resposta. Pecado não é você ser rico, mas você morrer rico. O Senhor lhe confiou bens, o Senhor lhe confiou condições para ganhar dinheiro, e isso é uma graça, um dom de Deus. Gente, tem pessoa que tem facilidade em ganhar dinheiro, não é verdade? Tudo que ele faz, ele é bom de negócio, ele é articulador, ele é bom vendedor, é um dom que Deus deu. E com este dom ele pode se sobressair, conseguir mais. Aleluia, glória a Deus. Mas se ele termina a sua vida rico, sem ter entendido que o propósito maior seria o investimento do reino, usar o dinheiro em benefício também do outro, socorrer o necessitado, ele morreu pobre para com Deus. Ele morreu pobre para com Deus. Portanto, Jesus faz esse paralelo e fala: acumulem tesouro no céu. Como é que a gente faz para acumular tesouro no céu? Essa é uma boa pergunta, não é? Alguns charlatões da fé estão vendendo muitas coisas para você ter um tesouro no céu. Infelizmente. Tem gente vendendo terreno no céu. Parece uma piada. Parece uma piada. Então você dá uma oferta e você vai ter um pedacinho do terreno no céu. É completamente insano tal pensamento, não é? Mas a Bíblia nos diz como é que a gente pode acumular tesouro no céu. Vá lá comigo, Apocalipse 14, versículo 13. Apocalipse 14, versículo 13. Apocalipse é o último livro da Bíblia, mas está sendo projetado aí para te facilitar. Então ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva, felizes os mortos que morreram no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Aleluia! Quem já viu um caminhão de mudança num cortejo fúnebre? Eu nunca fiz, eu tenho uma empresa de mudança, nunca fiz esse tal de mudança. Indo na frente o caixão e você indo atrás com o caminhão da mudança. Nunca fiz. Por quê? Porque tudo, nós estamos cansados de ouvir isso, tudo vai ficar aqui.
Mas tem algumas coisas que nós levamos, e isso sim vai construir um tesouro no céu. São o que? As nossas obras. Que obras são essas? O nosso socorro, a nossa misericórdia, a nossa prestatividade, o nosso empenho pelo reino, isso são obras. Só isso, meu querido, nós vamos levar para construir lá no céu. Falar em construir, me lembrei de uma historinha daquelas, bem sem graça, mas que traz sim uma história interessante. Diz que um homem morreu e ele era cristão, e ele foi para o céu. Chegando lá, um anjo recebeu e disse: eu vou levar você à sua morada celestial. Porque é uma promessa na Bíblia, né, que o Senhor tem nos preparado uma morada no céu. Amém? Amém. Aleluia, eu vou morar lá. Então começou a andar com ele nas ruas dessa Nova Jerusalém, e passou por um bairro muito chique, muito bonito, e tinha umas casas esplendorosas, e ele olhou para aquilo e falou: é aqui a minha casa? E o anjo falou assim: não, a sua ainda está um pouquinho mais para lá. E continuaram caminhando e tal, e chegou numa outra rua em que as casas eram mais a nível popular, classe média, mas bem construída, né? E aquele homem desconfiado já se contentou com essa casa, falou assim: então é aqui a minha casa? E o anjo falou assim: não, a sua ainda está um pouquinho mais ali. E conduziu ele, então ele chegou num lugar onde as casas eram feitas de tábua, resto de telha, lona por cima, sem água, sem saneamento. Então o anjo falou assim: está aqui a sua casa? E é lógico, ele olhou para o anjo e falou assim: não, assim no nosso popular, você está de brincadeira comigo, né? Você está de brincadeira comigo. Eu esperava uma coisa melhor, eu esperava, afinal de contas eu sou membro da igreja. Ele disse: deixa eu te explicar como funciona aqui. Aqui no céu, nós construímos de acordo com aquilo que nos é enviado da terra. Você nos mandou o resto do tempo, o resto do dinheiro, o resto da sua vida. O que deu para fazer foi isso daqui. Historinha para a gente pensar. Historinha para a gente pensar. As suas obras vão te seguir. Talvez esse seja o material da sua construção no céu, na nossa morada celestial. Uma pergunta para você, não precisa responder, só para você colocar no seu coração. Você acredita no céu? Segunda coisa, Jesus então agora, voltamos lá para Mateus. Depois de falar sobre acumular no céu, ele entra com um assunto que parece ser destoado do contexto. Nessa parte de cima que a gente leu, ele está falando sobre apego. Na última parte ele fala sobre riqueza, sobre o mamon, né? O senhor da riqueza. E no meio dessas duas ele fala sobre os olhos. Diz aí o texto: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. E olhando, parece que ele saiu, né, da sua linha de raciocínio, né, porque agora ele fala sobre, então, de como olhamos a vida, a nossa visão acerca da vida. Mas Jesus cita essa questão dos olhos maus em um outro texto, que serve para a gente trazer um paralelo, para ver que ele não saiu do assunto. Aquela parábola do proprietário de uma vinha, que foi buscar trabalhadores para a sua vinha. Lembra dessa parábola? Está aí em Mateus, depois se você quiser conferir, Mateus capítulo 20. Ele tinha uma vinha e saiu à busca de trabalhadores. Chegando no primeiro horário do dia, encontrou alguns trabalhadores na praça e disse a eles: venham trabalhar na minha vinha, eu vos pagarei 1 denário. E eles então aceitaram de pronto, combinou e foi trabalhar na vinha. Depois ele volta novamente nessa praça, por volta do meio-dia, encontra trabalhadores parados e fala: venha trabalhar na minha vinha, e eu vos pagarei o que é justo. E eles também foram. E diz o texto que ele foi mais à tarde, por volta das 4 horas da tarde, e ainda encontrou trabalhadores parados. E ele disse: por que vocês estão parados até agora? Ele falou: porque ninguém nos contratou para trabalhar. Ele disse: venha, trabalha na minha vinha, e eu vos pagarei o que é justo.
E então todos trabalharam, e na hora do acerto ele chama aqueles que começaram por último. Os últimos ele chama primeiro para o acerto. E aquele que trabalhou somente 1 hora, das 4 às 5, ele lhe pagou 1 denário. Denário é uma moeda de prata, correspondente a um dia de trabalho braçal, na época de Cristo. Pagou para ele o dia. Depois veio os que entraram ao meio-dia, ele também pagou 1 denário. E depois chamou aqueles que começaram logo pela manhã, e também lhes pagou 1 denário. Visto que eles então começaram a murmurar do seu senhor, ele falou: não é justo, nós suportamos o calor do dia, trabalhamos o dia todo, e aquele que trabalhou somente 1 hora, você pagou 1 denário. Então o senhor da vinha fala para eles: eu não te faço injustiça, o que eu combinei contigo não foi 1 denário? E então ele usa essa mesma expressão e diz assim: por que os seus olhos são maus, porque eu sou bom? Por que os seus olhos são maus, porque eu sou bom? Não posso eu dar o que é meu para quem quiser e o quanto quiser? Eu confesso que essa parábola sempre me incomodou muito. Sempre me incomodou muito, porque eu também achava injusto. O que vocês acham? Vocês acham injusto? Você tem que se colocar no lugar. Não é? Você trabalhou no sol quente o dia todo, até às 5 da tarde. E chegou aqueles que trabalharam só 1 hora. E na hora do pagode, na hora do faz-me rir, eles recebem o mesmo que você. Sabe o que acontece, meu querido? A nossa justiça, na maioria das vezes, ela é firmada na lei. Ela é firmada na lei. Nós gostamos da lei quando é para aplicar justiça própria. Mas Deus trabalha com graça e misericórdia. Deus trabalha sobre misericórdia. E nós precisamos ser moldados nisso. Entendermos e olharmos a vida com o olhar de Deus. É disso que Ele está falando. Se os seus olhos são bons e se os seus olhos são maus. Olhem maus aqueles olhos que não têm misericórdia, que não conseguem ver a vida com o olhar de Deus. Mas nós precisamos ser cada dia mais parecido com o nosso Senhor. E aprendemos a olhar a vida com misericórdia. Aprendemos a olhar a vida como Deus vê a vida. Esquece essa justiça própria, porque isso foi crucificado na cruz do Calvário. Amém? Foi pregado na cruz do Calvário. Mas é lógico, eu nem precisava explicar isso para vocês, mas vale a pena explicar. Os olhos em si, né? Esse membro que o Senhor nos deu, os olhos, eles não são nem maus e nem bons. Não é verdade? É como uma lente de uma câmera que está na rua. A lente vai focar o que está para ser focado. E se acontece um assassinato aqui na rua, a câmera vai captar a imagem. Mas a culpa não é da lente. A culpa é das pessoas que fizeram o ato. Não é verdade? Os nossos olhos são essas lentes que trazem a realidade externa para dentro da gente. Os olhos buscam as imagens deste mundo e traz para dentro da gente. Portanto, quando Jesus fala olhos bons e olhos maus, Ele está falando do quê? Do coração. Aí sim, é aqui no coração que é processado aquilo que os seus olhos buscaram lá fora. São dentro dos nossos corações. E coração, é lógico que também não é este órgão pulsante dentro da gente. Coração, segundo a Bíblia, é a sede de todo sentimento, emoção, desejo e ação que parte de dentro da gente. Isto é coração. Deixa eu dar um exemplo simples para você entender como que é que pode alguém ter olhos bons e olhos maus. Eu acordei cedo hoje. O dia estava maravilhoso, não estava? Até comentamos quando estava vindo para cá de carro. O céu azul, um dia lindo. Eu tenho o privilégio de acordar com um passarinho cantando. É uma benção. É uma benção. Tem hora que vem uns periquitos e eles fazem bastante barulho. Aí tem que acordar mesmo, sabe? Eles fazem uma algazarra que é incrível. Mas é um privilégio. Né? Você poder acordar com um passarinho cantando. E quando eu estava orando cedo, olhei para esse dia e falei: Senhor, obrigado. Obrigado por um dia maravilhoso.
Eu quero aproveitar e adorar o seu nome nesse dia. Eu quero aproveitar para ser útil para o reino de Deus. Eu quero valorizar esse presente que é o hoje. Mas você pode encontrar pessoas que veem a mesma coisa que eu vi. Um dia maravilhoso, um céu azul. Ele pode olhar e falar assim: que adianta esse dia bonito? Não tem dinheiro para ir em lugar nenhum? Você conhece alguém assim? Que adianta esse céu azul se eu não posso gastar, eu não posso sair com a minha família, não tem jeito? Que adianta esse dia maravilhoso, sendo que eu tenho que trabalhar hoje, está todo mundo descansando, mas eu tenho que trabalhar? Isso são os olhos maus. Olha a vida com uma perspectiva errada. Isso é um exemplo raso. Mas cada um de nós sabe o que é você olhar a vida com olhos maus. E o alerta que Jesus dá é que quando você, preste atenção, quando você olha a vida com este olhar mau, o seu corpo fica em trevas. Uau! Isso é sério. Quem é que quer trevas no seu corpo? Quando você é essa pessoa amarga, pessimista, murmuradora, porque a murmuração é exatamente o contrário da fé. Não existe murmuração santa, meu querido. Murmuração é o oposto de gratidão. Murmuração é o oposto de graça. Quando você começa a olhar a vida só nesse prisma, o seu ser está em trevas. O que vai sair de você não vai servir para quase nada. Portanto, ele diz: se aquilo que é para ser luz em você for trevas, que grandes serão essas trevas. Olhe a vida com os olhos de Deus. Amém? Olhe com misericórdia. Olhe com compaixão. Ai, por que ele não vai trabalhar? Em vez de estar pedindo no semáforo. Você tem mais do que ele, meu querido. Você tem mais bênção do que ele. Não vai te fazer falta um pouco. Olha com misericórdia. Terceira e última advertência do Senhor. E agora então ele passa a régua nesse assunto. Ele passa a régua de uma forma muito forte. E então ele nos diz: ninguém pode servir a dois senhores. Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Vocês não podem servir a Deus e a riqueza. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Terceira coisa que o Senhor nos adverte: quem é o Senhor da nossa vida? Quem é o Senhor da nossa vida? O que eu acho interessante nesse texto e me preocupa, que é um dos únicos textos onde o Senhor coloca uma competição com o seu senhorio. Ele fala de mamon. Mamon é um termo grego que significa o que nós já falamos: riqueza, posse, dinheiro. Mas o interessante é que ele fala que esse dinheiro, ele pode ser senhor. Como assim? Ele é uma entidade. Ele é uma potestade. O dinheiro em si, não. O dinheiro em si, não. Mas o que está por trás deste desejo de tê-lo. O dinheiro é uma coisa de louco. Por isso que eu falei no começo da mensagem, todos nós temos que ser trabalhados nessas áreas. Se a gente estiver de carro andando na rua e tiver folheto jogado, panfleto, você passa por cima e tchau e benção. Não é assim? Época de eleição a gente vê muito essa anarquia, né? Papel jogado pela cidade toda. Mas agora imagine você passando e ao invés de panfletos políticos, você vê algumas notas de 100. Você freia esse carro até ele arrastar. Você dá um cavalo de pau nesse carro seu para parar ele. Por que a questão do dinheiro nos atrai com tanta força? Se eu estiver conversando com vocês, ou vocês comigo, tanto faz, e de repente você tira uma nota de 100 do bolso e amassa ela, e joga no chão.
E continua a conversa. Acabou a conversa. Você está ali, mas você já não presta mais atenção. Você está ali, ó, olho no peixe, olho no gato. Olho no peixe, olho no gato. Hã? Vai que sopra um vento e leva ela embora. Você fala, ai! Está que nem aqueles dois preguiçosos que estavam numa rede. Mas pensa nos homens preguiçosos. Aí veio uma nota de 100 assim, pertinho deles. Um olhou para o outro e falou assim, ué, se o vento soprasse um pouquinho mais, hein? Eles não queriam sair da rede não para pegar. Se o vento soprasse um pouquinho mais. Mas que fascínio é esse que o dinheiro produz? Nós temos que pensar como igreja, gente. É um dos temas mais falados na Bíblia, porque há uma necessidade de tratamento de Deus em nossas vidas nessa área. Por que esse fascínio todo? Por que essa força toda? Porque há uma potestade por trás da questão do dinheiro. Há um espírito que opera. Há um espírito que opera. E Deus disse que Ele pode ser o Senhor da tua vida. Ele pode comandar a tua vida se você não colocar isso debaixo dos seus pés. Se nós como igreja não recebermos o alerta do Espírito e começarmos a disciplinarmos as nossas vidas com relação ao dinheiro. A igreja de Atos tinha uma forma estranha de arrecadar ofertas, não sei se você percebeu. Umas 3 vezes no livro de Atos diz que eles traziam as ofertas e colocavam aos pés dos apóstolos. Talvez seja só uma colocação ilustrativa, talvez tinha um cesto ali, não sei. Mas por 3 vezes se repete a mesma situação. E eles traziam suas ofertas e colocavam aos pés dos apóstolos. Talvez estava querendo dizer que o dinheiro tinha que estar debaixo dos pés da igreja. E não como Senhor das nossas vidas. Não como Senhor das nossas vidas. Por isso que eu disse que todos nós temos que ser moldados por Deus nessa área. Porque temos dificuldade. Sim ou não? Só o bispo que tem. Temos dificuldade. Eu vou te dar um caminho para nós vencermos isso. Quem quer vencer em nome de Jesus? Quer mesmo, irmão? Quer mesmo? Eu vou te dar o caminho. Abra comigo, por favor. Livro de Mateus, capítulo 13. Aí, só virando umas páginas. Uma parábola muito conhecida que Jesus ensinou, Mateus capítulo 13. Vamos ler só o 7 e depois nós vamos pular para o 22. Só a parte que eu quero destacar. Parábola do semeador, uma das mais importantes parábolas que Jesus ensinou, ao ponto dele dizer, se você não entende essa parábola, como podeis entender todas as outras coisas? E ele diz no versículo 7, é aquela parábola que o semeador saiu a semear, não é? E parte caiu à beira do caminho, parte caiu entre as pedras, e no 7 ele diz que outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Preste bem atenção nesse detalhe. A semente caiu entre espinhos, e esses espinhos cresceram. E então eles não entenderam essa parábola, perguntou para Jesus, e Jesus deu uma corrigida neles, falou assim, nossa, mas vocês não entendem? Então Jesus deu a explicação dessa parábola, ele pregou a parábola. Então ele explica no versículo 22, acerca dessa semente que caiu entre os espinhos. Diz assim, quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação da vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. O engano das riquezas sufocam a palavra de Deus, tornando ela infrutífera. Sabe o que quer dizer isso, meu querido? O pregador se prepara, ora, busca, jejua, dá pulinho, grita, bate no púlpito, lê comentários de todo tipo para trazer um alimento bom para a igreja. Mas se ele tem isso no coração, esse desejo, essa ganância pela riqueza, sufoca a palavra de Deus.
Sufoca. Você ouve, fica feliz aqui na hora, dá glória a Deus, aleluia, e quando você sai lá para fora, já sufocou. Já sufocou. Bispo, você disse que ia nos ensinar como é que a gente vence esse senhor chamado Mamom. Eu vou te ensinar. A Bíblia diz que essa semente caiu entre os espinhos. Os espinhos, eles crescem mesmo, meu querido, em toda plantação. Toda plantação cresce espinho, mato, não é assim? Aqui no nosso jardim, esses tempos estava cheio de mato. Estava cheio de mato. Aí sobrou um tempo para mim, eu vim aí durante a semana e arranquei os matos do jardim. Deus está dizendo para mim e para você, meu querido, que não adianta você orar, fazer uma oração forte, que esse demônio não sai assim não. Eu vou fazer uma oração forte, e esse demônio da ganância pelo dinheiro vai sair da tua vida. Nunca vi. Nunca vi. A maneira que Jesus ensina para nós repreendermos esse demônio chamado Mamom é dando. A única maneira de você arrancar esses espinhos é você praticar a palavra de Deus, porque quando você faz isso, você está colocando o diabo no lugar dele, e o Senhor no lugar dele. Jesus é o Senhor da nossa vida, Ele vem em primeiro, o dinheiro não pode vir em primeiro, não tem outra maneira de sermos tratados por Deus, a não ser na prática real, do socorro mútuo, da ajuda ao necessitado, e digo mais, dos dízimos na igreja. Agora falo eu, não tem base bíblica para dizer isso, falo eu acredito que Deus estabeleceu o dízimo como uma forma de nós arrancarmos esse demônio todo mês da nossa vida e colocar a honra ao nosso Deus. É o que diz em Provérbios: honra o Senhor com seus primeiros frutos. Honrar a Deus é colocar Ele num lugar de excelência, é colocar Ele em primeiro. Meu querido, o dízimo nos disciplina todos os meses. Todos os meses a gente fala assim: ai, mas eu poderia fazer tal coisa com isso. Eu poderia comprar tal coisa com isso. Aí quando você fala assim: não, a 10ª parte pertence ao meu Senhor, Ele é o Senhor da minha vida, e você dá o seu dízimo, você está arrancando este mato, essa erva daninha, que tem trazido ganância no coração dos seres humanos. Eu creio nisso, meu irmão, eu creio e vivo isso, eu creio e vivo isso. Preciso ser moldado a cada dia? Sim. Preciso ser tratado como vocês? Sim. Preciso saber a cada dia administrar aquilo que o Senhor confia em nossas mãos? Sim. Mas eu estou trilhando o caminho que o Senhor nos ensina. Arranque essas ervas daninhas, porque senão elas vão crescer e sufoca a sua vida espiritual. Jesus disse que as riquezas podem ser o Senhor. Posso ouvir um amém? Amém. Quando é que as riquezas são o Senhor? Quando elas governam a sua vida. Quando elas é que dizem o que você deve fazer. Mas quando Deus é o centro realmente, você coloca e tem condição de colocar o dinheiro a serviço do reino. A serviço do reino. E serviço do reino não é só trazer o dinheiro na igreja não, meu irmão. Essa é uma parte. Você pode ajudar muita gente lá fora. Você pode socorrer muita gente que precisa. Você pode dar alívio a muita família. Você pode ser um instrumento de Deus. Se Deus tem lhe abençoado, abençoe. Abençoe. Morra pobre. Use os recursos que Deus tem te dado para abençoar vidas. Porque para o céu, somente as suas obras te seguirão. Amém, igreja? Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Eu gostaria de orar com você, meu querido. Gostaria que você realmente abrisse o seu coração. Se de repente essa palavra tocou em alguma área da sua vida, em que você tem sentido que realmente
Jesus não tem sido o Senhor absoluto, não é Ele que comanda, mas o dinheiro tem exercido uma influência muito forte na tua vida, tem te atrapalhado. Você tem colocado o seu coração nele. Isso é um grande perigo. Isso é um grande perigo. Porque o seu coração sempre vai seguir aonde está o seu tesouro. É automático. O teu coração vai seguir aonde está o seu tesouro. Aonde está o seu tesouro? Não estou dizendo que você não pode ter, não. Estou dizendo aonde está o teu tesouro. O que é mais precioso na sua vida? A presença de Deus? A doce presença do Espírito Santo que tira a amargura da alma, que põe alegria num ser, a visitação do poder de Deus, a sua graça, a sua misericórdia. Qual é o seu tesouro, meu irmão? Porque aonde ele estiver, o seu coração vai seguir. Eu quero que o meu tesouro esteja em Jesus, o meu Cristo, o meu Salvador. E todo bem maior para mim é os bens celestiais, o seu reino, a sua vontade. Pai querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, que este demônio, que essa potestade, que essa entidade, que traz ganância, apego, prisão, na alma dos teus servos e da tua igreja, Pai, que seja desmascarada agora, pelo teu Espírito Santo, que esse coração se abra, Senhor, e tenha olhos bons, que eles possam ver que o Senhor faz nascer o sol sobre bons e sobre maus, que o Senhor exerce misericórdia, que o Senhor exerce compaixão, que o Senhor socorre o aflito. Deus, dá-nos visão espiritual, Deus, dá-nos visão celestial, Senhor. Tudo que temos vai ficar, nós sabemos disso, temos consciência. Nós só precisamos soltar a nossa alma dessas coisas, soltar o nosso ser, soltar o nosso espírito e trazer Jesus no centro, como o Senhor absoluto, sobre tudo que somos e tudo que temos. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor e toda a majestade, hoje e para sempre. Aleluia. Vamos cantar o Senhor? Louvado seja Deus. Aleluia, ao nome do Senhor Jesus.
Seja toda adoração, seja toda rendição, seja toda honra, hoje e para sempre, Senhor. Aleluia. Erga a tua mão para o céu. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco, com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Bom domingo, em nome de Jesus.